O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem, que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ainda em pé, nós pedimos ao Pai Eterno a vossa bênção. Vamos cantar neste momento da homilia. Nós pedimos ao Pai Eterno a vossa bênção e proteção. É de todo o coração temos pedido vossa bênção e proteção. Mais uma vez, nós pedimos as braçadeiras, vossa bênção.
pedimos, ó Pai eterno. Nós pedimos, ó Pai eterno, a vossa bênção e proteção. É de todo o coração que nos pedimos, vossa bênção e proteção. Divino Pai eterno, São Pedro, São Sebastião, sentados por favor, querido casal festeiro, amados e queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas. Encerrando esta festa, o que nós precisamos pedir, e somente isso, é que o Pai eterno nos dê a sua graça e sua bênção. Quando nós pedimos ao Pai eterno a sua graça, a sua bênção, é suficiente. Nós não precisamos de mais absolutamente nada, a não ser a graça e a bênção de Deus. E quando nós fazemos isso de coração, quando nós voltamos de verdade o nosso coração para que Deus nos dê só isso, tudo isso e muito mais Ele nos concede. Mas é preciso fazer algo da nossa parte. Eu preciso sair de mim para que Deus possa me dar muito mais, porque Ele quer e dá a sua graça e a sua bênção. E o que eu faço? O que eu faço? Qual é o meu papel? Qual é a minha atitude? Ou o que eu tenho feito até aqui? E a liturgia da palavra de hoje vai nos apresentar justamente aquilo que eu preciso fazer, a minha responsabilidade enquanto filho de Deus, enquanto devoto do Pai. Eu preciso ter uma atitude, e a atitude é a mesma desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. Na primeira leitura nós ouvíamos: Moisés falou ao povo dizendo: ouve a voz do Senhor teu Deus e observa todos os seus mandamentos e preceitos que estão escritos na lei. Converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Em síntese, observar e obedecer os mandamentos. Observar e obedecer os mandamentos. Então, certa vez Jesus vai se encontrar com um jovem que não se dá nome no Evangelho, um jovem rico, e Jesus querendo trazer ele para mais de perto, e ele também querendo ter alguma resposta de Deus: mestre, o que devo fazer para ir para a vida eterna, para alcançar a vida eterna? Observa os mandamentos: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, ao próximo a ti mesmo. Senhor, eu já observo isso desde a minha mocidade. Então deixa tudo e segue-me, né? Então, o que eu devo fazer para ir para o céu? Observar os mandamentos. Se eu observo os mandamentos, eu tenho o céu garantido. Isso é fato. É fácil observar os mandamentos? Não. É fácil observar os mandamentos? Não. É fácil observar os mandamentos, sim ou não? Não. É sim. A primeira leitura vai dizer exatamente isso. É fácil sim. Olha só o que Moisés vai dizer: na verdade, este mandamento que hoje te dou não é difícil demais. Vai brigar com Moisés agora? Vai brigar com a Sagrada Escritura? Está escrito: não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Não está lá no céu para que não possas alcançar, nem do outro lado do mar para dizer que está longe. Não, está perto. Ao contrário, esta palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. Porque nós sabemos os mandamentos, sim ou não? Sim. Sim, nós sabemos, né? Para os judeus ainda mais, porque os judeus eles não só sabiam de cor os 10 mandamentos, como eles também multiplicaram estes 10 em mais de 600 outras leis.
E eles pegavam, escreviam essas leis, enrolavam no papel e colocavam na cabeça. Por isso que Moisés falou: está em tua cabeça, mas também em teu coração. O que é ter o mandamento no coração? É ter o mandamento decorado. Quando eu sei algo de cor, não é? Se eu sei alguma coisa de cor decorado, quer dizer que eu sei de coração. Decor, cor, coração, do latim, decorado. Então eu sei dentro do coração, na cabeça e no coração. Se eu não observo esse mandamento, se eu não coloco em prática esse mandamento, é porque eu não quero ir para o céu. E não é difícil, não é difícil. Se torna difícil quando eu não coloco como prioridade o amor a Deus. Quando eu não quero observar os mandamentos por amor a Deus, então eu vou sempre achar uma desculpinha para pecar. Sempre vou achar uma desculpinha para fugir da lei de Deus, da vontade de Deus, do mandamento de Deus. Então, o que Moisés está querendo dizer é: sim, você consegue. Sim, você consegue sair do pecado. Sim, você consegue agradar a Deus. Sim, você consegue observar os mandamentos. Está na sua cabeça, está no seu coração. Agora só precisa colocar em prática aquilo que Jesus mesmo dizia. Moisés mesmo dizia: converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Agora sim, é preciso o esforço nesse sentido. Converter. Ser santo não é difícil. Não é difícil ser santo. Não é difícil evitar o pecado. O problema é porque às vezes nós damos muito mais força para o encardido, muito mais força para o demônio, muito mais força para as nossas fraquezas, do que dar a força, poder e autoridade para Deus agir na nossa vida. E é por isso que muitas e muitas vezes nós nos encontramos na situação que o Evangelho hoje nos coloca. Jesus está conversando com os mestres da lei, e estes queriam colocar Jesus em uma certa dificuldade. Bom mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? E Jesus vai dizendo: olha, o que você lê? O que está escrito na lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, ao próximo como a ti mesmo. Pois bem, é exatamente observar os mandamentos. Para receber a herança do céu, observar os mandamentos. Ponto final, acabou. Porque quem observa os mandamentos está seguindo a Cristo. Quem observa os mandamentos está seguindo a Deus. E se não está seguindo a Deus, se não quer fazer a vontade de Deus, não está observando os mandamentos. Está fraco nesse ponto. Fraquejou por aí. E Jesus, para se sair ainda melhor: muito bem, é isso mesmo, respondeu certinho. Faze isto e viverás. Faze isto e viverás. Vamos repetir? Faze isto e viverás. Mais uma vez. Faze isto. Mais uma vez. Faze isto e viverás. Viverás o quê? Viverás aonde? Viverás que jeito? No céu. Então, se você fazer isto, vai viver. E aí ele ainda queria, esse mestre da lei ainda queria pegar Jesus de alguma forma, né? E quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Ontem meditávamos bastante neste quem é o meu próximo. Quem é o meu próximo? E Jesus começa contando a parábola do bom samaritano. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a cidade santa, Jericó a cidade do pecado. Jerusalém representando o céu, Jericó representando a perdição, o local das maldições, das coisas ruins. Quem vai para Jericó só vai para pecar. Só vai para pecar. Jericó é o lugar da destruição. É o lugar da destruição. E é interessante percebermos que este homem estava descendo porque ele queria ir para a perdição. Desceu de Jerusalém, saiu do estado de graça. Saiu do estado de graça
estava indo buscar o pecado. Quantas vezes nós saímos dessas condições também, né? Deixamos o estado de graça porque damos muita força para a fraqueza. Damos muita potência para as nossas limitações. Nós só pecamos porque, principalmente, não queremos corresponder à vontade de Deus, não queremos deixar Deus agir na nossa vida e também porque nos expomos demais ao pecado. A maioria das vezes nós pecamos porque nos expomos ao pecado. Nós deixamos a graça de Deus e nos expomos ao encardido. É prato cheio para o inimigo. Prato cheio para o inimigo. Saiu para essa situação. Caiu na mão de assaltantes, arrancaram-lhe tudo, espancaram-no, foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso passou um sacerdote que estava descendo por aquele caminho. Ele estava vindo de Jerusalém e este sacerdote, provavelmente, né, como era o costume dos sacerdotes da antiga lei, do Antigo Testamento, provavelmente ele estava descendo do templo. Então, saindo do templo. O que se fazia no templo? O que a gente faz no templo? O que a gente faz na igreja? O que a gente faz? O que a gente faz? Reza, né? No Antigo Testamento, né, a cultura judaica, quando eles vão ao templo, quando eles iam ao templo, eles meditavam a lei. Pegava a Sagrada Escritura, né, o Antigo Testamento, claro. Pegavam ali o que chamamos de Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e meditava. Cada vez que iam no templo, rezava-se alguma coisa ali. Então, eles passavam continuamente a lei, né? Passavam continuamente a lei. Então, esse sacerdote estava no templo de Jerusalém, rezando, e mesmo rezando, não colocou a oração no coração. Não viveu aquilo que ele estava rezando. Pode ser que ele tenha rezado, porque é isso que os judeus fazem todas as noites. Todas as noites a cultura judaica diz que eles precisam ler este trecho de Deuteronômio 6. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todas as noites. O pai da casa precisava ler para todos os que estavam dentro da casa. Toda noite. Agora, imagina, sempre escutavam isso, sempre diz para amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus. Na hora que precisa, o que ele faz? Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Porque, primeiro, aquele homem foi pego, né, por assaltantes, então ali certamente estava, como espancaram, estava cheio de sangue, estava machucado, estava ferido. Na cultura judaica, se alguém tocar em uma pessoa enferma ou machucada, ela se torna impura. Então, na cultura judaica, se esse sacerdote encostasse naquele homem caído no chão, ele estaria impuro. E se tivesse impuro, ele não poderia fazer mais as suas orações, não poderia entrar no templo até que fizesse o rito de purificação. Então, ele preferiu ficar com a lei de que não podia tocar naquele enfermo, naquele homem que estava ali ferido, do que colocar em prática aquilo que ele rezava, que era o amor de Deus. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Sacerdote e levita voltavam do templo, estavam rezando, mas porque prezavam tanto a lei, não colocaram a lei na prática. A lei pela lei mata, dizia Jesus. A lei pela lei mata. Eles se diziam religiosos demais, mas não colocaram aquilo que rezava em prática. Mas um samaritano que estava viajando, o samaritano era odiado pelos judeus. Ninguém gostava dos samaritanos, porque eles eram separados.
Então eles não entravam em Jerusalém. O samaritano não estava em Jerusalém, ele não estava rezando, ele estava somente viajando. Era um forasteiro, era uma pessoa alheia, afastada, marginalizada, rejeitada por todos os judeus. Mas o samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Vamos repetir? Chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Mais uma vez. Chegou perto dele. Três verbos. Chegou perto dele. Quem é o próximo? O homem perguntou para Jesus: quem é o próximo? E Jesus, no final: quem é o próximo daquele homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que usou de misericórdia. Usou de misericórdia por quê? Porque chegou perto dele. O próximo não é quem faz o bem, o próximo é quem chega perto. Esse homem se aproximou, chegou perto dele, viu. Os outros dois tinham visto, mas rejeitaram. Os outros dois viram, mas viram com os olhos humanos. Aquele que não estava rezando, viu com o olho da fé. Por quê? Sentiu compaixão. São Lucas, quando ele escreve o Evangelho, somente 3 vezes ele escreve esta frase: sentiu compaixão, só 3 vezes. A primeira vez foi quando Jesus estava passando e viu a viúva de Naim. Viu que ela tinha um único filho e tinha morrido, a morte do filho da viúva de Naim. Jesus viu, sentiu compaixão e ressuscitou o filho dela. Um outro momento, São Lucas vai dizer, no capítulo 15, ele vai falar da parábola do filho pródigo, quando sentiu compaixão. Agora, esta terceira vez, as outras 2, estava saindo da parte de Jesus, ou de Deus Pai, o sentir compaixão. Agora, Jesus coloca o sentimento em uma pessoa comum, um samaritano até. Um sentimento que é de Deus, Jesus colocou numa pessoa que não é reconhecida pelos judeus. Sentiu compaixão, chegou perto, viu e sentiu compaixão. E o mais interessante ainda é a atitude dele. Ele não só chegou perto, não só viu e não só sentiu compaixão, mas aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Óleo e vinho, porque são propriedades curativas ou até anestésicos. E depois de derramar e cuidar das feridas, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. Como nós meditávamos ontem, os padres da igreja são comuns em acreditar e ver esse bom samaritano como Jesus. O que caiu na mão dos assaltantes é a humanidade ferida pelo pecado e perseguida e maltratada pelos assaltantes, que são os demônios. A hospedaria é a igreja, o lugar próprio de se cuidar das feridas. E nós entendemos que esse Jesus cuidou das feridas, sarou as feridas, colocou no lombo do próprio animal, levou para a pensão e recomendou: toma conta dele, quando eu voltar vou pagar o que tiver gasto a mais, toma conta dele. Então falou para aquele dono da hospedaria. A hospedaria é a igreja. Quem é que está dentro da igreja? Quem está dentro da igreja? Quem está dentro da igreja? Quem está? Eu não ouvi direito. Quem está dentro da igreja? Nós somos a igreja, nós somos membros da igreja, o corpo místico de Cristo. Então aquilo que Jesus estava falando para aquele dono da hospedaria em relação àquele que estava ferido e machucado, ele está falando para mim e para você: toma conta dele. Bate no ombro do seu irmão e fala assim: eu vou tomar conta de você. Fala. Toma conta dele. Porque um dia
foi você quem estava na condição de ser pego pelos assaltantes, ferido, machucado pelo pecado, e alguém tomou conta de você. Alguém tomou conta de você. Ontem uma pessoa chegou em mim e falou: padre, eu tinha mais de 12 anos que eu não confessava, e aquela confissão que eu fiz com o Senhor mudou minha vida, graças a Deus. 12 anos depois de não confessar, foi lá e confessou. Alguém tomou conta dela, né? Alguém tomou conta dela. Toma conta dele. E aí Jesus continua: e quando eu voltar, pagarei tudo o que tiveres gasto a mais. Um dia Jesus vai voltar. Um dia Jesus vai voltar. E vai ser cobrado de nós se nós tomamos conta desse meu irmão. Esposo, um dia Jesus vai voltar. E Ele vai te perguntar se você tomou conta da sua esposa, tá? Esposa, um dia Jesus vai voltar. E Jesus vai perguntar se você tomou conta do seu esposo. Um dia Jesus vai voltar e Ele vai querer saber se você realmente tomou conta direito, se você tratou das feridas daquelas pessoas que um dia Ele pode ter enviado para você cuidar. Será que nós estamos cuidando dos outros ou estamos sendo como este sacerdote levita da parábola? Olha e passa adiante. Será que nós estamos priorizando tanto a lei que não pode encostar na pessoa? Será que nós somos judeus a esse ponto? Eu falava ontem também, repito porque é importante e marcante. Neste tempo do meu sacerdócio, quantas pessoas eu tenho me encontrado? Eu tenho encontrado com essas pessoas e elas têm um processo de conversão belíssimo. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Ontem falava daquele jovem, né? Que de usuário e traficante de drogas, hoje serve a Deus. Confessa toda semana, comunga sempre, não usa mais drogas, não vende mais drogas. Esses dias para trás atendi um pai de família, usuário também, usuário de drogas, bebia demais da conta. E eu falava para ele: a única coisa que você precisa é sentir o amor de Deus. Sentir o amor de Deus dentro da igreja. Depois que eu terminei de atender ele, eu fiz uma coisa que depois ele disse que ninguém nunca tinha feito. Abracei. Só isso. Um homem mais de 40 anos, chorando igual menino. Um abraço. Um abraço. Fez a diferença na vida da pessoa. Às vezes, o que Deus pede de mim, toma conta dele, é algo tão simples, é algo tão pequeno, é algo tão simplório até, dos nossos olhos, mas para aquela pessoa que precisa fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Talvez a única coisa que eu preciso para ir para o céu mesmo de verdade é começar a amar verdadeiramente o meu próximo e colocar em prática esse amor. E Jesus, certa vez no Evangelho também vai dizer: olha, não adianta você amar aquelas pessoas que estão próximas de você. Que recompensa você vai ter a amar seu amigo? É fácil amar amigo, tem retorno. Ama o inimigo. Ama o inimigo, que a recompensa vai ser muito maior. Aí o céu vai ser bem maior, bem destacado. E na visão do Evangelho de hoje, não é só amar o amigo, nem só amar o inimigo, mas amar aquele que ninguém mais ama, amar aquele que é rejeitado, amar aquele que é marginalizado, amar aquele que é pecador, aquele que é a imagem do pecado mesmo. E sabe o que é mais interessante? É que às vezes nós conseguimos ter aversão tão grande a pessoas pecadoras, ou pessoas marginalizadas mesmo, assim, sujas pelo pecado. E se nossos pecados fossem expostos para outras pessoas? E se o seu pecado fosse um dia exposto?
Você não gostaria que alguém tivesse compaixão de você? Alguém um dia já teve compaixão de você. Porque de Deus a gente não esconde nada. Então nossa vida está, sim, exposta para Deus. E qual que é a atitude dele? Viu e sentiu compaixão. Trata as feridas. Cuida. Zela. E leva para a igreja, né? É isso que Deus quer de nós, amados. Não termine esta festa do Divino Pai Eterno. Não termine a festa do Divino Pai Eterno sem pelo menos ter um propósito no coração. Um propósito de amar verdadeiramente a Deus na pessoa do irmão. Porque o que esse sacerdote, esse levita, ou este mestre da lei estava falando, de que ama a Deus sobre todas as coisas, é fachada. É fácil falar que ama a Deus. Fácil falar que ama a Deus. Agora é preciso amar a Deus na prática. E o amor a Deus se pratica amando o irmão, independente de quem seja, independente do que tenha feito comigo, independente de que situação a pessoa se encontra. Jesus quer que nós façamos a mesma coisa. Vai e faz a mesma coisa. Vamos repetir? Vai e faz a mesma coisa. Mais uma vez? Vai e faça a mesma coisa. Certa vez, se eu não me engano, foi esse evangelho, há uns 3 anos atrás, ou mais talvez, não lembro. Eu contei uma história na homilia e depois Jesus me bateu bastante. A história de São Francisco de Assis. Certa vez, Francisco de Assis estava andando com seus confrades, e andando com seus confrades ele viu um homem maltrapilho, bêbado, sujo, roupas rasgadas, enjoado, chato. Os irmãos dele, os confrades de Francisco, todos olharam e viraram as costas e seguiram viagem. São Francisco, quando viu a situação daquele homem, ele se abaixou, levantou aquele homem e deu um grande abraço nele. Grande abraço. E começou a beijar as feridas daquele homem. Beijou todas as feridas. A boca dele ficou toda ensanguentada, porque ele beijou todas as feridas daquele homem. Eu contei essa história, né? Atitude dos santos. Qual é a atitude dos santos, né? Aí, eu estava na outra paróquia ainda, né? Então eu peguei alguns jovens e fomos para Anápolis, né? Eu morava em Interlândia, 15 quilômetros de Anápolis. Fomos para Anápolis, para o Pit Dog, para comer sanduíche. Já estavam uns 5 ou 6 jovens na mesa. De repente chegou um maltrapilho, um bêbado. Chegou e ficou enjoando nas mesas assim do lado. Aí, como eu sou padre, né? Estava de padre, então destaca, né? Destaca. Ele olhou, puxou uma cadeira e pôs do meu lado. Ficou aqui do meu lado assim. Aí eu lembrei da homilia na hora. Lembrei de São Francisco na hora. E ele estava num cheiro tão forte. Coitado, estava fedendo muito mesmo. Babando. Os meninos todos saíram da mesa. Ficou um jovem, ele já tinha sido seminarista, ele entendeu bem o recado na homilia, né? Ficou eu, ele e aquele senhor. E eu perguntei: você está com fome? Estou com fome. Você quer que eu peça um sanduíche para você? Quero. Aí eu pedi o sanduíche para ele. O garçom nem queria atender. Falou: não, é para eu vou pagar, eu vou pagar. Faz agora. Ele ficou olhando assim pelo sanduíche. Eu cortei um pedaço, entreguei para ele, ele foi comendo. Confesso que às vezes vinha uma certa ânsia de vômito pelo cheiro, mas eu engolia e continuei. Chegou o sanduíche, aí ele foi: obrigado, padre. Aí veio que me abraçar, eu abracei, né? Assim, eu estava sentado mesmo, ele levantou um pouquinho, pegou assim só de lado. Vai com Deus, meu filho, você quer uma bênção? Não quero bênção não, quero só comer. Meu Deus abençoe assim mesmo. Subiu. Não conto isso para me orgulhar, nem vai descer, pelo amor de Deus, misericórdia.
Não sou referência de nada, pelo amor de Deus, não isso. Mas no sentido de que, às vezes, Deus coloca-nos em situações que nós só precisamos amar. Nunca mais vi aquele homem no mundo, na vida, nunca mais vi ele. E se era Jesus disfarçado de alguém? Porque foi isso que aconteceu com Francisco. Quando Francisco percebeu que estava beijando as feridas, ele estava beijando as feridas de Jesus. Jesus se disfarçou de mendigo para Francisco. E se Jesus tivesse disfarçado de bêbado para mim? Quantas vezes eu posso ter rejeitado Jesus na pessoa do próximo? Talvez não chegue uma realidade assim para nós aqui em Mirilândia. Mas se Jesus se disfarça de esposa, de esposo, de filho que dá trabalho, de pai ou mãe que é doente, e se Jesus se disfarça de alguém que vai pedir alguma coisa na sua porta, de sogro, de sogra, e se Jesus se disfarça daquela pessoa que você mais odeia, daquela pessoa que te fez um grande mal, e se Jesus se disfarça disso, destas pessoas? Qual a minha atitude? Eu digo, a minha atitude precisa ser amar. Amar. Talvez não precise coisas tão radicais quanto abraçar. Mas se eu já rezo, se eu já estendo a mão, se eu já tento ajudar de alguma forma, se eu já faço bem de alguma forma, já estou no caminho certo, já estou amando o próximo, como Jesus pede que eu ame. Que nós possamos crescer no amor a Deus, na prática. E são nas pequenas coisas que nós demonstramos. O amor está nos detalhes. E nessas pequenas coisas nós vamos demonstrar um grande amor por Deus. Porque Ele não só nos detalhes, mas na vida inteira demonstrou um grande amor por mim e por você. Então que eu possa também sair de mim para amá-lo para sempre, em cada detalhe. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai.